Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Aníbal Azevedo. Eu sou seu guia aqui nessa nossa jornada rumo à construção do mapa verso. Esta é a aula 6 da semana 9, na qual a gente está, então, falando de uma série de conceitos relativos à logística 4.0, né? E algoritmos que a gente pode usar relacionados aos problemas de logística. Nas aulas passadas, a gente já falou aí de temas específicos da logística, tanto em termos de centros de distribuição quanto da logística de portos e sua relação com a cadeia de suprimentos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai aparecer um card aqui em cima. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso a diversos materiais livres e gratuitos, códigos, playlist, tudo no YouTube, tudo livre e gratuito. Enfim, coisa muito bacana. E também acesso a código Python, coisas que a gente já fez já, tá? Então, só para a gente dar um fechamento nessa semana, pessoal, eu vou falar agora sobre a questão do problema que a gente vai estudar para as próximas semanas, que é associado, que pode ser relacionado com a questão da cadeia de suprimentos da soja brasileira, que está relacionado com a questão da operação logística envolvida, ou das operações logísticas envolvidas para fazer o transporte da soja do campo até o porto. Então, é isso que a gente vai tratar agora. Muito bem. Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal? Lembrando que na descrição do vídeo também vai estar o PDF dessa aula, tá, pessoal? Muito bem. Deixa eu colocar aqui. Então, a primeira coisa, pessoal, é fazer o seguinte: é fazer um comparativo aí. Talvez tenha que atualizar essa estatística. O Brasil e os Estados Unidos têm um gasto do PIB, né, de mais ou menos aí 60% desse nosso PIB, ele está associado a 60% do transporte, né, do Brasil é feito por caminhão, tá? Segundo a CNT. E aí o que acontece, pessoal, é que você vê que o cenário ainda assim não é favorável para a questão de caminhões, né? Você tem aí um volume bastante baixo de venda de caminhão, de aquisição de caminhões, né? E você vê que, de certa forma, você não tem um cenário favorável a essa questão do transporte aqui de longas distâncias, tá? E por que que a gente está falando de longas distâncias? Porque isso vai trazer um impacto no custo operacional de toda a operação aí, tá? Então, quando a gente fala de soja, pessoal, a gente está falando do cerrado brasileiro, tá? Graças aos os imensos esforços da Embrapa, conseguiu ser feita uma adaptação com bastante produtividade das sementes, né? E aí você tem uma comparativa entre os Estados Unidos e o Brasil na produção. Isso aqui ele tá, eventualmente, são dados de 2018, mas o Brasil tem uma produção bem grande em termos de soja, equiparável à dos Estados Unidos, tá? Só que o problema é que, como você pode ver, o nosso país tem dimensões continentais, e, na verdade, se você for ver a questão da produção da soja, ela está essencialmente concentrada no Mato Grosso do Sul, aqui é a região do Mato Piba, que eles chamam, né? E bem pouco aqui no Sudeste, no Sul, né? Então, basicamente, você tem um desafio aqui, porque você tem que fazer o transporte, seja por hidrovia, seja por rodovia ou ferrovia, dessa região mais ou menos central para os portos, tá? E aí a questão, na verdade, é que você vai ter que utilizar tanto caminhões quanto ferrovias. Teve até um projeto aqui, pessoal, para aumentar a disponibilidade no porto. Lembra que a gente chegou a trabalhar em vídeos anteriores essa questão da eficiência portuária, que isso pode ser um grande travamento, né? E na hora de você operacionalizar as coisas, o porto é um grande gargalo, pode se tornar um grande gargalo. E aí teve até um projeto que não saiu do papel, que era fazer uma espécie de proteção para que na hora que fosse fazer um embarque de grãos, você tivesse disponibilidade a maior parte do ano, né? Não parar por conta de chuvas o embarque de grãos. E a gente vai ver daqui a pouquinho uma foto de como é que é feito esse embarque, você vai entender melhor por que que foi cogitado esse projeto, tá? Então a gente tem esse desafio imenso, né, pessoal? Essas quantidades de toneladas e mais toneladas de soja para exportação. Tem soja também para, a gente vai ver, para outros usos, mas o que a gente está preocupado aqui é a questão da exportação, e a gente já vai entender a justificativa para isso, tá? Então aqui a gente tem um pequeno mapa do nível de produção de soja. Ele está bem desatualizado, tá? Mas ele dá uma noção legal de como que é essa produção da soja, do nível de produção, tá? É, isso aqui é 1.000 toneladas, né?
enfim. Então você tem aqui os níveis ali digamos assim, de produção, e tem já uma outra coisa que também foi feita nesse trabalho, que era uma proposição de instalação de locais de armazenamento e consolidação, tá? Por que a gente está falando de locais de armazenamento e consolidação? Basicamente, pessoal, porque isso ajuda a retirar veículos do nosso já congestionado sistema de transporte. Então, esse aqui são notícias, tá? Até, digamos, antigas. Teria que dar uma atualizada nisso, mas a verdade é que a nossa malha viária, ela está, digamos assim, bom, enfim, se você frequenta o trânsito de uma grande cidade, você sabe muito bem como é que está a nossa malha viária, né, pessoal? Isso quando ela não tem uma série de questões aí a serem contempladas. Então, o problema nosso aqui, pessoal, é que, por exemplo, isso chegou a ser uma coisa que aconteceu, tá? Felizmente foram tomadas medidas lá atrás, bem lá atrás, de fazer pelo menos um agendamento em pátios, mas o fato é que antes a fila era meio que na estrada. Então o caminhão meio que servia como um armazém, né, para armazenar soja. Você não tinha armazém suficiente, você não tinha ponto de consolidação suficiente, e acabava que o caminhão ficava lá na fila, os caminhoneiros ficavam 30 horas, né, algo absurdo, desumano, enfim. Então, aí foi criada uma outra solução. Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar, mas ainda existe essa questão do fluxo ser um desafio que a gente já vai entender melhor, tá? E aí tem aqui a reportagem e tudo. Por que que a gente está falando da questão da soja para exportação? Porque ela tem uma questão econômica. O agronegócio no Brasil tem um peso imenso. Não só isso, ele tem uma contribuição importante no PIB, né, no Produto Interno Bruto. Você tem a questão da ajuda na manutenção do saldo positivo da balança comercial. Teoricamente, isso gera um controle da inflação. Estou dizendo que a inflação está controlada, mas, enfim, tem contribuições econômicas interessantes aí fazer esse estudo, ok? Muito bem. A nossa ideia aqui, pessoal, é a gente unir aqueles conceitos que a gente já tem olhado nas semanas anteriores, da questão de logística, principalmente a logística 4.0, que a gente já tem hoje softwares que fazem todo o mapeamento e controle em tempo real de navios, por exemplo. Então, eu consigo agora ter essa informação, eu consigo me planejar ou me replanejar em função dos novos dados que são adquiridos, que estão disponíveis, pelo menos na questão da logística portuária e de navios, né? Então, aqui tem aqui um zoom daquele mapinha que está livre, online, gratuito. Não tem que fazer nem sequer um login ali. Você consegue acessar aquela página maravilhosa e consegue ver, se você passar o mouse em cima dos navios, você consegue ver que navio que está atracado, quando que ele atracou, o que ele está fazendo, enfim. Então você tem todo o detalhamento aqui. Claro que tem toda uma rede de sensores e radares, enfim, que faz essa coleta de dados, tá? Então nossa questão aqui, pessoal, é a gente entender como que os processos, né? Os passos que são necessários para a soja sair lá do campo e chegar até o porto, no caso aqui, tá? Obviamente, você tem outros produtos que saem do campo e vão seguir outros caminhos. A soja mesmo, por exemplo, ela pode sair do campo e ir para um armazém ou para uma consolidação, né? Depois ela pode ir para um processamento, né? E servir para alimentar, por exemplo, ração animal, servir para ração animal. Obviamente, depois que essa ração animal é utilizada, você vai seguir com esses animais para um abatedouro. Dali vai virar proteína animal para você, enfim, chegar, ser empacotado tudo isso, usando toda uma rede de distribuição das empresas associadas à proteína animal, chegar até o seu mercado e você poder, enfim, comer, né? Obviamente, aí tem uma questão, inclusive, aqui que está sendo colocada, que é tudo isso você vai ao longo do caminho tendo que usar combustível, usar, enfim, veículos, e também tem a questão ainda, inclusive, da questão da reciclagem, materiais reciclados, conservação, natureza ambiental. Tem uma série de questões que a gente pode verificar aqui, tá? O que a gente quer enfatizar, na verdade, é a questão que você tem diferentes níveis de decisão. Então, nos vídeos da semana anterior, a gente estava muito focado na questão de alocação
de máquinas, forklifts aqui seriam empilhadeiras, né? Questão da operação de um tempo quase real ali de um centro de distribuição ou de um cross-docking. Agora a gente já quer olhar um nível um pouco menos da hora ou por dia, mas acima disso, talvez aí de semanas e meses, até mesmo anos, de você pensar como é que é como é que você está conectando essa sua rede que serve para você distribuir o seu produto específico, no caso aqui a soja, tá? Então esse desenho da rede de suprimentos, ela talvez aí esteja num nível de anos, né? Porque você não vai ficar comprando, ou abrindo ou inaugurando centros de distribuição ou centros de passagem, né? Cross-docking, centros de armazenamento a cada segundo. E isso tem que estar associado à sua estratégia de fornecimento aos mercados, aí incluso na questão de exportação, aos mercados globais. Então, não surge da noite para o dia um mercado, assim como também não surge da noite para o dia toda uma infraestrutura que dê suporte ao abastecimento desses mercados globais, certo? Então, isso tem uma série de implicações, tanto do ponto de vista de planejamento, também como do ponto de vista financeiro, né? Então, não é porque tem disponibilidade financeira, isso quando isso não é um problema, que você vai imediatamente ter a estrutura. Ou, quando você tem a estrutura, você tem que operar também ela, tem que dar manutenção, tem que contratar gente, tem uma série de questões aí, tá? Bom, o que a gente vai fazer aqui, pessoal, é uma visão bastante estreita no ponto de vista do que a gente quer fazer, mas ela é bastante rica, porque a gente vai fazer algo mão na massa. E o que a gente vai fazer é, a gente vai usar uma abordagem que a gente chama de pesquisa operacional. Inclusive, eu já estou preparando uma outra playlist, um outro curso específico para mostrar as aplicações dessa ferramenta de pesquisa operacional. Nesse curso especificamente, eu vou abordar ferramentas que enfatizam a questão de fluxo em redes, que são o que foi utilizado por outros trabalhos, como está colocado aqui, e também tem a questão aí de localização de facilidades, localização de hubs concentradores, que vai entrar essa questão aqui da P de medianas. E aí você tem variáveis de decisão binárias, um problema combinatório misturado com um problema contínuo. A gente vai ver tudo isso em detalhes nas próximas semanas, tá? E aí a ideia é que a gente vai ter o que a gente chama de hub, que são unidades de consolidação e redirecionamento do fluxo que está vindo de soja ali dos centros de produção, né, das fazendas, enfim, e vai ter múltiplas origens e destinos. Esses hubs fazem esse papel. E o que é interessante é que esse trabalho todo, pessoal, eu esqueci de mencionar, mas ele é baseado numa tese de doutorado que eu ajudei a orientar há cerca de mais ou menos 10 anos atrás, co-orientar, na verdade. E qual que era a proposta do trabalho? Era uma proposta bastante interessante para a soja, que era trabalhar ou utilizar modelos que tinham essa questão do hub, né? E o hub, essa noção do hub, ele vem de um trabalho, né? Vem de alguns trabalhos que estão ligados ao problema de transporte aéreo de passageiros e cargas, ou até mesmo o transporte marítimo, né? E aí, que com a ideia do hub, você tem ali, aqui no caso, você poderia ter um centro produtor, outro centro produtor, eles mandam soja para cá, né? Eventualmente, essa soja seria distribuída para outros hubs, né? Seria distribuída, e a partir desses outros hubs, chegaria a soja aí nos portos, tá? Então, essa é a ideia do que a gente chama de alocação única. Para esse caso, a Ana Paula Milanês, que foi aluna lá, que agora é professora e tudo, ela propôs na época fazer uso de alocação múltipla. O que significa isso? Significa que esse hub aqui, né, ele pode cuidar desse cara, né, e esse cara ele pode mandar direto para o cliente final sem ter que passar por esse hub, tá? Então, o que acontece? Por que a gente chama de alocação múltipla? Porque não necessariamente um consumidor final, o produtor inicial, ele está ligado a um único hub. Ele pode estar ligado a mais de um hub. Essa é a ideia da alocação múltipla, tá? Que a gente vai utilizar. Então, aqui também, ó, tá vendo? Ó? Então, aqui o despacho desse hub aqui pode ser para o mesmo porto, o que é razoável, né? Não é razoável, não, você tem que mandar só para esse porto. Não, pode mandar para qualquer porto, né? Enfim, então,
E aí, de novo, a questão aqui das distâncias. Aqui está colocado melhor, pessoal. É um desafio logístico você usar a infraestrutura, você usar os vários modais existentes, né? Então, você faz uma opção por modais, e aí você tem que, para cada setinha dessa aqui, você já considera os custos daquele modal que você está optando. É como se você falasse, ó, você vai pegar aqui uma ferrovia, chegando aqui até esse ponto a ferrovia, depois você faz o transporte por caminhão. Então, você meio que já coloca todas as opções naquele fluxo de quais são os modais que vão ser utilizados, tá? Muito bem. E, é claro, tem uma outra questão que é o lado da produção, pessoal, que a gente dividiu, ou foi dividido, no caso, pela Ana Paula, 22 micro-regiões que são as produtoras, tá? Então, é como se cada micro-regiãozinha dessa tivesse um valor ali de produção que vai ter que colocar, como é que se diz? Quanto que vai para cada hub e de cada hub para o porto. Veja, mas por que você não fez um detalhamento maior por município? Porque com isso o problema aumenta o número de variáveis. Aumentando o número de variáveis, como você já deve saber, dependendo do problema matemático, isso pode ser computacionalmente muito difícil de ser resolvido, tá? Fica aí a dica de trabalhos futuros também. Então, como eu já tinha mencionado aqui, pessoal, quais são os dados que a gente vai utilizar? E aqui só uma observação. Você está vendo aqui como é que é colocada a soja? Né? Você tem uma lançadeira que vai direto no porão do navio. Isso aqui são toneladas e toneladas. Para ser eficiente, tem que ser um negócio bruto isso aqui, tá, pessoal? Só para você ter uma noção do tamanho, das dimensões que a gente tem. Isso aqui pequenininho é uma pessoa observando ali esse verdadeiro fluxo de grãos chegando no navio. É assim que é feito o embarque de soja, certo? Então, a primeira coisa importante para você resolver esse problema é ter a quantidade disponível para a exportação de cada microrregião. E aí depois você tem a quantidade demandada para cada porto, certo? E o que a gente decide nessa história toda? Bom, você vai ter que decidir duas coisas. Primeiro, quantos hubs você quer abrir e aonde. Então, você tem vários locais que são opções para você abrir o hub, que tem um custo, e você decide quantos e quais locais você vai abrir. Isso é um problema de localização, que é um problema inteiro, combinatório, enfim, que pode se tornar bastante complicado dependendo aí do número de variáveis que você tem. Já o segundo problema, apesar de ter variáveis que não são inteiras, são variáveis reais, parece mais difícil, mas ele tem uma complexidade do computacional, ou pelo menos tem algoritmos, que permitem a gente resolver de forma muito eficiente, porque isso aqui é um problema conhecido como problema de transporte. Ele cai num problema de programação linear, que vai ser estudado na próxima semana, vou explicar como. Tem uma formulação matricial que você pode colocar esse problema, e não só isso, você pode resolver ele de uma forma muito eficiente, independentemente do tamanho que ele assume. Ou pelo menos é melhor ou mais tratável que esse problema de abrir hubs. Lembre-se que esses dois problemas estão conectados ou serão resolvidos de forma simultânea, embora a gente vá adotar uma estratégia de vê-los e estudá-los separado no início, depois a gente vai ver estratégias de como que a gente pode abordar os dois, pelo menos de forma faseada, tá? E aí, pessoal, a questão é, o modelo que é proposto, o que ele vai ter que levar em consideração? Isso aqui é inspirado lá na tese lá da professora Ana Paula, que é a localização de hub, um custo fixo e a alocação múltipla, que eu já mencionei antes lá, que os hubs podem estar conectados direta, mais um hub pode estar conectado direto tanto a um porto quanto a um centro produtor, a um município produtor, tá? Ok, aqui você tem os objetivos: instalação de hubs para consolidação e ou mudança de modal, né? Com o objetivo de diminuir custos do frete, de transporte e de alocação e de abertura de hubs, né? Tornando mais eficiente. E uma consequência positiva aqui é a redução do consumo de combustível, da poluição. E eu devo lembrar para vocês, pessoal, que no mundo de hoje é muito importante. Todas as organizações, em princípio, estão atentas a essa questão dos princípios ESG. Se você não sabe o que é ESG, eu vou falar rapidamente aqui, que é a questão, no nosso caso, vai ser abordada aqui pelo uso de recursos, eficiência e poluição, tá? Como? Então, dentro do modelo de negócios, é importante você estar atento à questão da gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? E a inovação para fazer esse bom gerenciamento. Como a gente já viu ali
no Marine Traffic, tem muito espaço bacana para isso, tá? E a questão do meio ambiente também é uma questão importante, principalmente a questão da redução de CO2, intensidade de energia e gerenciamento de energia. De certa forma, gastando menos combustível, escolhendo uma rede mais eficiente para operar, né, uma rede de suprimentos, você está atendendo essa questão ambiental também, tá? Muito bem. E para isso tem outras questões, Wesley, tá, pessoal? Eu só estou enfatizando aquilo que, dentro do nosso problema, é importante, certo? Aqui, pessoal, para a gente sintetizar o modelo que a professora Ana Paula adotou, a gente tem aqui, basicamente, tem um desenho aqui, não ficou muito legal, mas eu vou tentar para a gente entender o seguinte, ó, o que, que a gente tem? A gente tem as variáveis. Primeiro, conjunto de variáveis é relativo ao transporte, ao fluxo entre o centro produtor e o hub, que faz a consolidação de vários fluxos, tá? Aí o hub você é um local candidato que você decide abrir ou não. Tem uma variável binária 0 ou 1, e aqui é uma variável inteira da quantidade de fluxo. Lembre-se que elas estão atreladas, só pode haver fluxo se o hub estiver aberto, se você decidiu abrir o mesmo. E além disso, uma vez aberto o hub, pode haver o fluxo desse hub para um determinado porto, né, específico. Isso aqui é identificado pelo conjunto de variáveis y. E tem o conjunto de variáveis z, que são o fluxo entre hubs, certo? Então, essa variável z aqui, fluxo entre hubs. Então, você tem esses conjuntos de variáveis, claro que você vai ter diversos hubs, diversos fornecedores, diversos portos, e aí, especificamente, mas se você entendeu isso de forma mais global, como aquele gráfico, esse modelo fica mais fácil. Não se preocupem com esse modelo, isso aqui é uma referência, a gente vai fazer uma visão alternativa a este modelo, isso aqui é só para você entender que você vai ter custo de transporte e custo de abertura de hubs, né? Lembrando aí, você tem três variáveis aqui, três conjuntos de variáveis, quantidade do fluxo do nó I para o hub K, quantidade de fluxo do hub K para o hub L, certo? E quantidade do fluxo do hub L para o destino Z. Então aqui eu troquei, me desculpem, nesse meu gráfico aqui que eu fiz, deixa eu me corrigir agora, ainda bem que eu vi isso. Aqui não é Y, aqui é Z, e aqui não é Z, aqui é Y, tá? Eu fiz errado, me perdoem. Ok. Então, agora, vamos voltar aqui, pessoal. O que, que eu tenho? Eu tenho uma série de... Isso aqui são as funções objetivo, eu quero minimizar o custo de transporte. Isso aqui são os fatores ao utilizar essa questão da coleta, transferência e distribuição. Vou usar esses arcos, né? Esses caminhos. Você vai pagar um certo valor. Ali você pode ter uma economia de escala também ao usar certos arcos, que aí entraria a questão do hub, que entra a questão de escala, economia de escala. Aqui você tem o quanto é produzido por todas as suas micro-regiões, as 22 micro-regiões, tá? E aí, basicamente, para uma dada micro-região I, você vai ter os fluxos de saída para todos os hubs. Então, significa o seguinte, eu estou falando que tudo que sai dessa micro-região vai para algum hub. Não pode sumir soja. É claro que pode perder, ter perdas, enfim. Mas vamos supor que não há, para a simplicidade do modelo. Mas você poderia também considerar isso, tá? No processo. Mas vamos lá. Primeiro vamos considerar que não tem, e também, por simplicidade, a gente vai considerar que não tem ao longo de todo o nosso curso para esse case, certo? Muito bem. E aqui no destino, pessoal, eu tenho uma variável WIJ que não foi identificada aqui, mas ela serviria basicamente para indicar o quanto que está recebendo aquele porto, ou todos os portos, certo? Porque, na verdade, os portos eles têm que escoar toda a produção, ok? Não se preocupem com isso aqui. Isso aqui, na verdade, é indicar que para cada hub, tudo que entra é igual a tudo que sai. Isso vai ficar mais claro quando a gente estudar o problema de transporte, que são as leis de conservação, tá? Aqui você indica que uma vez que um determinado hub foi aberto, isso é indicado por essa variável binária, você tem uma capacidade desse hub que você pode utilizar, só que ela não pode exceder a soma de todos os fluxos que chegam de todas as micro-regiões para esse hub. É isso que fala essa restrição, tá? O que mais? Aqui você tem que um determinado fluxo ele só pode ocorrer, né, para um determinado hub se o hub estiver aberto, tá? E aqui
você tem esse fluxo. Se você abrir um hub, ele pode atender uma determinada demanda, D de J aqui, tá? Isso vai ficar mais claro. Esse D de J, na verdade, seria a demanda num determinado porto ali, tá? Então você faz a soma de tudo que está vindo para aquele porto através daquele hub. Então você tem que fazer uma série de balanços ali para não ter inconsistência, não aparecer fluxo do além, tá? E principalmente você tem variáveis reais e essas variáveis, esse conjunto de variáveis binárias aqui, certo? E não se preocupe quanto a esse modelo, pessoal. Eu sei que ele causa um certo impacto, mas a gente vai ver modelos muito mais simples que esse. A gente, nas próximas 2 semanas, vai ficar. Vamos, o que é problema de transporte? Como é que modela? Como é que faz o modelo? Como é que é um exemplo numérico? Como é que faz em Python? Aí faz o modelo de transporte, faz o modelo de transbordo. O que é transbordo? Vamos fazer passo a passo também. Depois, o que é o problema de localização? Como é que resolve o problema de localização em Python? Um exemplo numérico, pequenininho e tal. Depois, por último, vamos juntar tudo. E aí vai ser o nosso case maravilhoso, que a gente vai propor um modelo de logística para a questão do agronegócio da soja, que é importantíssimo. Tá bom? Bom, pessoal, essa semana foi bem, um conteúdo bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima semana nós vamos começar a falar de o que é programação linear, o que é esses modelos malucos, cheios de variáveis. Como é que eu resolvo isso em Python? A gente vai começar com modelo de transporte, depois vai para modelo de transbordo, vai melhorando, vai fazendo exemplo numérico, vai fazendo solução em Python, enfim. Então, aguardem a próxima semana. Não esqueçam de curtir e compartilhar e espero vocês lá, pessoal. Um abraço e até mais. Tchau!